Olá, meu nome é Rosiele, sou graduanda em Engenharia Química, participei do programa PIVIC/PIVIC, fui orientada pela professora Charlene Florentino. O título do projeto de pesquisa é a avaliação da produção de biosurfactante em meio de cultivo com frutas regionais, e o título do plano de trabalho é a avaliação da produção de biosurfactante em meios de cultivo com genipapo. Este projeto tem como objetivo de desenvolvimento sustentável, indústria, inovação, infraestrutura e produção e consumo responsável. Falando um pouco sobre os biosurfactantes, como surgiu. A busca por surfactantes naturais em substituição aos surfactantes sintéticos derivados do petróleo tem sido assunto de grande interesse da biotecnologia em função da necessidade de preservação ambiental. Daí se destacam os biosurfactantes. Os biosurfactantes são moléculas de origem biológica que possuem capacidade emulsificante e de reduzir tensões superficiais e interfaciais, podendo ser obtidos por leveduras, fungos e bactérias. E tem como vantagem, além de ser uma alternativa sustentável, baixa toxicidade, maior biodegradabilidade, atividade superficial sob condições ambientais extremas, baixa formação de espuma, alta eficiência e propriedades regenerativas. Porém, apesar das vantagens apresentadas, os biosurfactantes não são amplamente utilizados pelas indústrias devido ao alto custo de produção associado à baixa produtividade e ao uso de substratos caros. Diante disso, a utilização de substratos orgânicos na produção de biosurfactante vem sendo desenvolvida como uma forma de barateamento dos custos de produção. Visando as características e atribuições, a fruta escolhida para o presente trabalho foi o genipapo. É uma fruta cuja deterioração é muito rápida e é pouco consumida in natura. Está presente na América Latina, principalmente no Cerrado. É constituído por uma casca mole, parda ou pardacenta, amarelada, membranosa, fina e enrugada. Polpa com odor característico muito forte, sabor doce acidulado, envolvendo numerosas sementes achatadas. O objetivo desse trabalho é avaliar a produção de biosurfactantes por micro-organismos em meio de cultivo com genipapo. E a metodologia, como não houve a possibilidade de frequentar os laboratórios de pesquisa devido à pandemia do Covid-19, os resultados serão expostos em forma de revisão bibliográfica. Falando um pouco da composição dos biosurfactantes, eles são compostos cujas moléculas apresentam de maneira simultânea uma porção hidrofóbica, apolar, e a hidrofílica, que é apolar, sendo denominadas anfifílicas, característica essa que permite a redução de tensão superficial e formação de emulsão. E eles são produzidos por organismos vivos, com destaque para micro-organismos, como bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Vários são os fatores que afetam a produção do biosurfactante, como a natureza das fontes de carbono e nitrogênio utilizadas, assim como a presença de fósforo, ferro, manganês e magnésio no meio de produção. Além disso, outros fatores como pH, temperatura, agitação e forma de condução do processo são extremamente importantes na quantidade e na qualidade do biosurfactante produzido. E sobre suas aplicações, eles são compostos versáteis que podem ser aplicados em diferentes setores industriais, tais como alimentício, petrolífero e farmacêutico, têxtil, cosmético, agrícola, tratamento de águas residuais, entre outros. E suas propriedades são biodegradabilidade, baixa toxicidade e estabilidade para atuar em condições extremas de pH, temperatura e salinidade, possibilidade de produção a partir de matérias-primas renováveis, grande variedade de estrutura, o que os torna uma alternativa ao uso de surfactantes sintéticos. E sobre a utilização de substrato orgânico como fonte de carbono, tem como principal desafio desse ramo diz respeito à eficiência na produção de biosurfactantes em escala industrial, ou seja, o desenvolvimento de um processo rentável que possua baixo custo de produção e seja de alto rendimento. Assim, o uso de resíduos industriais e substratos naturais, como sucos de fruta, são uma boa forma para o barateamento dos custos de produção.
E falando um pouco sobre a caracterização físico-química do genipapo, os resultados expostos por Santos são normais e estão numa média aceitável, podendo ocorrer variação devido ao local de plantio e a época do ano, solo e o clima, entre outros. Falando um pouco da produção de biosurfactantes, utilizando as frutas tropicais como fonte de carbono, Soares utilizou as cascas de mamão como substrato para a produção de biosurfactantes e obteve redução de 32,5% de tensão superficial em 24 horas de cultivo e obteve-se também uma emulsão de mais de 50% utilizando óleo de soja como composto hidrofóbico em apenas 12 horas de cultivo. Já a Lima, utilizando a polpa de cajá, não teve um bom resultado comparado com outro trabalho, que ela obteve apenas 5,1% da redução de tensão superficial em meio composto com óleo de soja e 5,3% com o glicerol. Já Medeiros obteve 22,5% da redução de tensão superficial e 44,3% no índice de emulsificação, utilizando o mesmo micro-organismo em um meio de composto por melaço de cana-de-açúcar e óleo de soja residual. E como conclusões, temos que o estudo realizado teoricamente foi constatado que o genipapo terá uma boa função como substrato para a produção de biosurfactante, pois suas características físico-químicas se assemelham às de outras frutas já utilizadas para tal função, como a do cajá e a casca de mamão citados no presente trabalho. Agradecimentos à Propesc, à UFPB e à CNPq pelos investimentos na pesquisa.